Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você não me conhece, eu sou o professor Paulo Cruz, professor de Filosofia e Sociologia na rede pública aqui em São Paulo, e uso esse canal para tratar de temas que são do meu interesse, sobretudo questões sobre o racismo, sobre a escravidão, questões relacionadas ao negro, à educação e também à cultura. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já deixa o seu like já, senão depois você esquece. E aí, para eu ver a quantidade de likes, a gente sempre fica muito animado com a nossa audiência, né? No vídeo de hoje eu queria tratar rapidamente sobre alguns dos motivos que me levaram a voltar a tratar do assunto racismo no Brasil. Esse era um assunto para o qual eu já estava relativamente pacificado e de repente fui chamado a atenção de novo para esse assunto. Eu já falei isso outras vezes, em outras circunstâncias, mas acho importante sempre voltar a esse assunto porque ele também foi o que deu origem ao meu curso O Brasil é um País Racista, um curso que está aí o link na descrição desse vídeo para você clicar lá, entrar no site, dar uma olhada no conteúdo, olhar lá os vídeos que tem lá e de repente se inscrever e deixar que eu compartilhe com você um pouco da minha experiência e dos meus estudos sobre o assunto. E também eu quero deixar a dica de um livro aqui que é muito legal, muito interessante para debater esse assunto, o assunto do racismo e da escravidão no Brasil. Eu tô aqui hoje vestindo a minha camisa aqui do José do Patrocínio, deixa eu mostrar aqui para você, olha só, o grande tribuno, o grande jornalista José do Patrocínio, alguém por quem eu tenho grande admiração, um ícone da cultura brasileira, um ícone negro que lutou pela libertação dos escravos. Então é um cara que merece todo o nosso respeito e admiração e merece ser mais divulgado. O assunto racismo/escravidão começou a entrar no meu radar de novo quando em dois eventos, digamos assim. Primeiro, quando eu vi umas alunas invadirem uma aula de economia na USP, esse vídeo é famoso, posso até procurar e se eu achar eu deixo a descrição aqui nesse vídeo para você. E elas entraram numa aula de economia para discutir cotas raciais da USP. E me causou espécie a agressividade com que esse ato ocorreu. Saiu uma discussão com os alunos e aí uma gritaria, aquilo me chamou muito a atenção. E eu pensei comigo, nossa, o que esses jovens estão fazendo? Que caminho que eles estão seguindo? Eu achei aquilo muito estranho e reprovável até. E eu decidi fazer um comentário no Facebook sobre isso e acabei assumindo um papel que estava em aberto, que era tentar recolocar essa discussão no prumo, partindo do princípio que ela saiu totalmente dos trilhos e hoje se ocupa de questões que são muito mais ideológicas do que históricas ou do que filosóficas ou sociológicas. Um fato interessante é que no relançamento do meu curso agora recentemente, eu fui questionado sobre essa questão da ideologia, porque eu disse que eu queria fornecer no meu curso uma visão mais histórica e menos ideológica. Muitas pessoas reclamaram, né? E foi muito curioso as pessoas reclamando, sobretudo alunos de história de universidades federais e professores de história também, dizendo a mim o seguinte: olha, não há história sem ideologia. Como você pensa que há? Tudo tem ideologia. Só que essas pessoas partem de um princípio que é marxista ou pós-marxista, né? Ou neomarxista, que para mim não é a abordagem que eu sigo. Tanto é que eu escrevi um artigo sobre isso depois, elucidando quais eram as minhas fontes do conceito de ideologia, que é um conceito bastante amplo, mas eu digo nesse artigo, e eu vou deixar também o artigo aqui, o link para esse artigo na descrição do vídeo, para você poder entrar lá e ler e ver sobre quais pressupostos que eu digo que eu ofereço uma visão mais histórica e menos ideológica. Isso também me levou a voltar a ler coisas que eu já tinha lido há muito tempo e também buscar outras informações, por exemplo, em volumes de história do Brasil, né, em livros sobre a escravidão, para tentar compreender um pouco sem essa lente de uma, digamos assim, uma historiografia mais engajada, para não dizer militante, que sempre vê as coisas naquela clave, né, de opressor e oprimido, de conquistador e conquistado. Então eu percebi
comecei a ler de novo algumas coisas e perceber que a história, né, os processos históricos não são assim maniqueístas, né? Sempre há um dominador e um dominado. Nesse processo, mesmo nos processos de conquista, há um processo de aculturação, há um processo de antagonismos, como diz o Gilberto Freire, né, de contradições, no qual essas relações sociais e históricas vão acontecendo. Então eu comecei a ver que a história não é essa coisa assim, por exemplo, algumas coisas que a gente ouve muito e que nos parece bastante plausíveis até que a gente começa a estudar sobre o assunto. Por exemplo, que os portugueses vieram para o Brasil, exterminaram os índios e foram lá à África e trouxeram os negros, né, os africanos para cá arrastados à força, né, como se eles não tivessem lá já esperando, né, com um mercado pronto na costa do continente, esperando quem pudesse comprar aqueles espólios de guerra, aquelas pessoas que eram capturadas lá no continente africano para serem vendidas na costa. É claro que a escravidão colonial se tornou uma escravidão de comércio, né, de comércio atlântico, então um volume muito grande, né, uma coisa nunca antes vista na história da humanidade. Então quer dizer, o volume de pessoas escravizadas, né, tiradas do solo africano e que morreram no mar, então foram milhões e milhões de pessoas. Isso não deixa de ser importante, não deixa de ser um escândalo e um assombro. Mas o fato é que quando os portugueses chegaram no solo africano, esse comércio de escravos já existia há pelo menos um milênio, né? As pessoas já capturavam escravos, principalmente os muçulmanos já capturavam os mouros e vendiam aqueles escravos como espólio de guerra. Mas provavelmente eles nunca tinham feito essas viagens longas para serem escravos num outro lugar. Então é sempre questionável essa coisa de que a escravidão colonial foi uma escravidão baseada em raça, porque não foi, porque os portugueses não tinham esse problema de racismo até, né, o final do século XVIII, início do século XIX, quando as teorias eugenistas começaram a surgir. Antes disso, eram escravos porque eram escravos, não porque eram negros e nem porque eram africanos. Outra coisa que a gente escuta muito é dizer que a igreja apoiou a escravidão porque dizia que os negros não tinham alma. Isso também é muito controverso, eu já escrevi sobre isso também, vou deixar aqui um link para esse artigo para você poder dar uma olhada, mas o fato é assim, que no século XVII já haviam santos católicos que eram africanos, né? Santo Elesbão, né, ou a própria Santa Ifigênia, eram santos católicos que eram africanos, que eram negros. Então, como é que uma pessoa que não tem alma pode ser escravizada? É claro que essas lendas sobre o negro não ter alma, ou que a África era o continente maldito por ser descendente de Canaã, né, é o descendente de Noé, que é aquele que o Noé amaldiçoa, né? Então fala, não, é porque Canaã foi amaldiçoado, né? Então por isso que a África sofreu com a escravidão e coisa e tal. Então essas lendas começaram a surgir, é claro que não direto da Igreja Católica, mas elas surgiram nas próprias províncias, nos lugares onde tinham de fato padres, né, e entes da igreja que eram escravocratas. Mas não que isso tenha sido algo da instituição católica. Então também é preciso olhar para isso com cuidado, né, porque também não é bem assim como a gente costuma ouvir por aí. Uma outra coisa que se diz muito, e parece que é um consenso entre os historiadores, sobretudo os historiadores escolares, aqueles que dão aulas de história desse período, é dizer que o Brasil foi uma colônia de exploração. Esse tema foi difundido, essa ideia, sobretudo por Caio Prado Júnior, que é o grande, assim, a coqueluche dos historiadores dos bancos de escola por aí. Ele é adorado por muitos historiadores, né? E ele era um comunista contumaz, né? E ele diz expressamente que escreveria, né, há testemunhos da época nos quais ele diz que escreveria uma história do Brasil de caráter comunista, e é o que ele faz. História Econômica do Brasil, que é um livro muito adotado aí pelos professores de história, é uma história do Brasil de caráter de interpretação comunista. Quem critica
essa visão do Caio Prado, faz uma crítica muito interessante a essa visão do Caio Prado, é o Jorge Caldeira. O Jorge Caldeira é um historiador ainda vivo, que continua pesquisando, né, que escreveu História da Riqueza no Brasil, que escreveu História do Brasil com empreendedores, mostrando que a ideia de colônia de exploração não se sustenta quando olhados esses aspectos da microhistória, de como a economia interna foi pujante na época da colônia. Então, quando a gente começa a estudar, sobretudo as fontes primárias, nós temos que ir atrás das fontes mais primárias possíveis. É claro que na interpretação aí, consagrada dos professores de história, na historiografia mais engajada, eles dizem sempre que essa visão é a visão do colonizador. Né? Essa visão é a visão do europeu. Então, se eu leio a história do Brasil do Varnhagen, vai dizer, não, mas é porque ele era um escravocrata. Se eu leio a história do Brasil do Robert Southey, que era um inglês, não, mas ele está vendo a visão do europeu. Então, esse olhar de desconfiança, sempre achando que a pessoa vai ter uma intenção a escrever uma obra, ela não pode ser tão categórica assim. Né? Nós temos que considerar todos os aspectos da historiografia ao longo dos tempos, ao longo dos anos, dos séculos. É claro que a historiografia mais atual, esse pessoal mais ligado aos movimentos de militância, eles querem resgatar, por exemplo, uma tradição oral. As lendas, né? Aquelas personagens que são mais lendárias da historiografia e colocá-las para dentro da historiografia oficial. Não há nenhum problema nisso. O problema, para mim, é que eles querem substituir a historiografia que existe por essa. Então, por exemplo, quando você vê as discussões a respeito de zumbi, é sempre como se o zumbi fosse uma figura absolutamente histórica e fidedigna, e que a historiografia, digamos assim, consagrada a respeito de Palmares e Zumbi não valesse de nada porque era o colonizador, porque era o europeu que estava escrevendo sobre ele. Isso não é verdade. Eu acho que na história, né, a história é feita dessas revisões e desses revisionismos mesmo. Só que elas precisam se integrar, precisam dialogar. Não é preciso você eliminar uma coisa para colocar outra no lugar. E aí vai se chegando ao absurdo, por exemplo, de inventar coisas. Por exemplo, a figura de Dandara é uma invenção. Todo mundo sabe que é uma invenção, mas todo mundo fica fingindo que é uma personagem histórica, quando não é. Então há uma discussão longa a respeito da origem de Dandara, mas é uma discussão inócua, porque não existe documentos a respeito dela. Ela foi uma criação para conseguirem uma companheira para Zumbi dos Palmares. Ora, as personagens lendárias têm lugar também na história, não tem problema. O problema é quando você pega essas personagens lendárias e tenta transformá-las em personagens históricos e factuais só para gerar discurso, só para gerar militância. Aí eu vejo um grande problema. Então nós temos que fazer a historiografia antiga e a historiografia nova conversarem. Né? Não é a questão de consagrar um e ele demonizar a outra. Mas os historiadores têm que dialogar. Não faz nenhum sentido, por exemplo, negar a história do Brasil do Pedro Calmon, né, e usar do Caio Prado. Eu acho que tem que fazer as coisas dialogarem e tem que ler os historiadores que ainda estão vivos e produzindo. José Murilo de Carvalho, o próprio, o que eu já tratei, o Jorge Caldeira, né, o Laurentino Gomes, que acabou de lançar um livro sobre a escravidão, né, o primeiro de uma série, parece que de 3 livros, uma trilogia. Então, esses historiadores, a Mari Del Priore, esses historiadores que ainda estão vivos e pesquisando, têm de ser abordados e têm de dialogar com essa historiografia já, digamos assim, consagrada, como a do Caio Prado Júnior e até do Celso Furtado, na questão econômica, que também é muito utilizado. Então não é questão de demonizar ninguém. Né? Os processos históricos são mesmo cheios de contradições, a história é um emaranhado de fatos, de idas e vindas, né? De integrações e desintegrações, que é preciso analisar, e analisar com olhos frios, não com esses olhos apaixonados de militante, que vê sempre na questão do escravo um oprimido e na visão do colonizador ou do invasor ou descobridor português um opressor.
Então não faz sentido olhar a história desse jeito, a gente precisa ter os olhos e a mente um pouco mais aberta em perspectiva para analisar as visões sem demonizar nenhuma delas. Então eu queria deixar aqui a dica de um livro que me chegou esses dias. Na verdade, me chegou a nova edição desse livro que o meu amigo José Loredo Filho, um editor da editora Resistência Cultural, lá de São Luís, no Maranhão, meu grande amigo José Loredo, ele publicou esse livro aqui, que é um livro do professor Ibsen Noronha, olha só, Escravidão e Leis no Brasil, do professor Ibsen Noronha. Ele é formado em Direito, ele tem mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra e ele leciona nessa universidade. Ele lançou esse livro, essa aqui já há algum tempo, essa é a terceira edição, e o José Loredo me mandou aqui a quarta edição, que eu nem ainda tirei da embalagem, aqui numa capa bem bonita, ó, tá aqui sem reflexo, olha aqui, deixa eu ver, olha só, então, Escravidão e Leis no Brasil, do professor Ibsen Noronha. Esse livro é muito interessante porque ele trata da escravidão no contexto das leis, né? Ele tem algumas coisas muito interessantes aqui, a discussão da lei do ventre livre, a discussão da lei do sexagenário e a própria discussão a respeito da lei áurea. É um livro bem interessante, é um livro fino, a edição, né, a diagramação muito boa e a edição é muito bonita. A Resistência Cultural faz um trabalho primoroso na edição de seus livros. Então tem bastante coisa interessante, tem fotos, olha só. Aqui está o professor Ibsen e aí tem algumas imagens aqui, ó, aquela famosa foto, né, de um garoto, eu esqueci o nome dele agora, com a escrava que cuidou dele desde pequeno, né? Tem aqui a foto do dia da abolição, né, da votação. Então tem várias reproduções interessantes de fotos. É uma edição muito bacana, muito bonita. Quando fala das leis, tem foto das figuras importantes aí das leis. Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui. Olha aqui, cadê? Aqui, ó, o Dom Pedro II, né? Tem aqui, olha aqui, ó, Eusébio de Queiroz e Marquês de Barbacena. Então olha só, tem várias imagens legais aqui e há discussões bastante interessantes aqui no livro. O meu tá todo grifado aqui a lápis e tal. Então, por exemplo, há aqui nesse livro, logo no início, uma afirmação bem interessante, olha só, sobre negros livres e também donos de escravos, proprietários de escravos, olha só. Já no final do século XVIII, cerca de 1/3 dos proprietários de escravos da região de Campos dos Goitacazes, que é onde nasceu o José do Patrocínio, de Campos dos Goitacazes, importante produtora de açúcar, era de pessoas de cor, de negros, né? Como informa o professor Pinto de Góes, baseado nos censos da época. Coisa parecida aconteceu na Bahia, em Pernambuco e em Minas Gerais. 1/3 dos proprietários de escravos eram também negros, pessoas negras. Então, são essas contradições da história do Brasil, né? Então, aqui, muitos escravos passavam a ter escravos. Uma coisa interessante é que, às vezes, o escravo não conseguia comprar a sua alforria, porque os escravos às vezes eram emprestados e para fazer serviços em outros locais. E eles recebiam algum dinheiro, desse dinheiro que era pago ao senhor, o escravo recebia uma parte. E aí ele guardava aquilo, e ele tentava comprar sua alforria e não conseguia. O que ele fazia? Comprava um escravo, né? Às vezes ele comprava um, comprava dois, comprava três. Depois que ele tinha uns 3 escravos, ele trocava esses escravos que ele tinha pela sua alforria. Uma outra coisa interessante que tem aqui é o papel do imperador Dom Pedro II na abolição, também na lei do ventre livre. Olha só que interessante, olha. Dom Pedro teve papel importante no processo legislativo que se desenvolveu a partir de 1850, culminando com a libertação dos escravos. E aí tem uma observação do Joaquim Nabuco aqui, que saiu no Jornal do Comércio, né, que é o seguinte, olha. É certo que a ação pessoal do imperador se exerceu principalmente desde 1845 até 1850, no sentido da supressão do tráfico, e desde 1866 até 1871, em favor da emancipação dos filhos nascidos de mulher escrava. A parte que tocou o imperador em tudo que foi feito em prol da libertação foi imensa, foi essencial. Palavras do Joaquim Nabuco. E aí, um terceiro aspecto é um parecer jurídico de ninguém menos que
Machado de Assis. Machado de Assis faz um parecer jurídico a respeito de uma matrícula de um escravo e de um processo jurídico entre um senhor de escravo e o seu ex-escravo. É interessante porque aqui tem o parecer do Machado e tal, é bem legal. O livro, assim, tem lá as suas controvérsias, é claro, não é uma obra definitiva sobre o assunto, há inclusive algumas questões que eu mesmo faço aqui, escrevi a respeito, né? Por exemplo, eu acho que de certo modo, em certos momentos, ele menospreza a influência do clero na escravidão, por exemplo, o fato de ordens religiosas terem escravos. Isso é inaceitável, né? Não há maneiras de me fazer aceitar isso, mas o professor Ibsen parece que trata aqui mais ou menos como se fosse normal. Então eu acho que é uma coisa questionável. No entanto, vale muito a pena ler aqui o livro do professor Ibsen Noronha, né? Aqui, Escravidão e Leis no Brasil, terceira edição. E aqui, ó, a quarta edição, bem bonita também, certo? Do Escravidão e Leis no Brasil. Tem o prefácio do Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o príncipe imperial do Brasil, né? O Dom Bertrand é palestrante, aí ele vive palestrando por aí, uma pessoa muito doce, muito agradável, eu já o conheci, já tive a oportunidade de estar com ele mais de uma vez, então é uma figura muito agradável assim. Então fica aí a dica do livro, eu vou deixar aqui o link para você poder comprar o livro do professor Ibsen Noronha e ler e discutir e também ajudar a tornar esse debate um pouco mais, um pouco menos estressante do que ele hoje ainda é. E também eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu curso O Brasil é um País Racista?, onde eu trato de muitas dessas questões que eu falei aqui, inclusive de questões que o próprio professor Ibsen trata no seu livro, e eu desenvolvo, inclusive eu tenho uma aula, a segunda aula do curso, que é Brevíssima História do Movimento Negro, que eu pego desde as primeiras manifestações abolicionistas do Brasil e vou traçando uma linha do tempo, né, nos grandes movimentos abolicionistas e depois no movimento negro, já no período, né, da República no Brasil, e vou tratando desses aspectos da escravidão. Na primeira aula do curso também eu falo muito sobre o que originou a escravidão no Brasil, né? Que tipo de escravidão que nós tivemos aqui, quem era o povo português que escravizou os brasileiros. Inclusive eu digo uma coisa muito interessante, que é o caráter mouro que tinha o povo português, que ele não poderia ser racista porque ele era descendente de africanos. Então se inscreve, né, no meu curso e me ajude a trazer de novo essa discussão para um trilho mais virtuoso, para a gente um dia conseguir tratar desse assunto sem essa paixão que a gente tem, que não nos deixa pensar direito nessas grandes contradições de nossa história. Então é isso, fique com Deus, peço aí que você não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever e deixa aí seu comentário, né? E a gente vai conversando à medida em que os vídeos forem sendo produzidos e postados. Um abraço e até mais!